Bom dia, estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. O Fundo Monetário Internacional confirma que está em Lisboa, uma equipa que tem como objetivo dar apoio técnico ao Governo na revisão da despesa pública. Em declarações à agência Lusa, fonte oficial do FMI diz que este tipo de assistência é rotineiro em todos os países membros. A reforma do Estado Social continua a causar polémica entre os partidos políticos. A reforma do Estado, anunciada pelo Executivo, tem como objetivo cortar 4 mil milhões de euros de despesa pública até 2014. Os trabalhos já começaram e contam com o apoio do Fundo Monetário Internacional, garante o antigo presidente do PSD, Luís Marques Mendes. Já chegaram esta semana a Portugal, já cá estão, já reuniram com alguns ministérios, em particular com a Administração Interna e com a Defesa, e vão ser a assessoria técnica especializada no estudo e na definição do esqueleto e das medidas desta reforma. E é uma boa ideia, porque é uma forma de dar credibilidade técnica, profissional, rigorosa e isenta a um estudo como este, que é um estudo muito importante. De acordo com o social-democrata e também conselheiro de Estado, a reforma vai passar por várias concessões a privados. Marques Mendes dá como exemplos as florestas, centros de saúde e os transportes públicos. Alterações que devem passar também pelo aprofundamento da mobilidade especial na função pública, pelo aumento dos copagamentos por parte dos portugueses na saúde e na educação. Uma fonte governamental confirmou à agência Lusa que estão a ser realizadas reuniões com os ministérios. Trata-se, adiantou a mesma fonte, de uma missão técnica preparatória para a 6ª revisão do programa de ajustamento. Uma missão destinada a fazer um primeiro diagnóstico sobre a composição da despesa pública. Para o deputado do Partido Socialista, Pedro Marques, o convite endereçado pelo Governo ao PS para negociar a reforma do Estado é uma farsa com um mau guião. O deputado mostra-se indignado com o facto de os técnicos do FMI estarem já em Lisboa e com ideias muito concretas sobre os cortes, na grande maioria, adianta o socialista, nas funções sociais do Estado. De acordo com as afirmações de Marques Mendes à TVI 24, o objetivo do Governo é aprovar o estudo em 2013 para ser implementado no ano seguinte. As linhas gerais da reforma vão ser apresentadas à Troika em novembro e as medidas concretas a implementar em fevereiro do próximo ano. Já sabe que não é possível aumentar mais os impostos, é preciso atingir o déficit, cortar na despesa parece ser a única solução. E é esse o tema principal desta Comissão Executiva. São convidados desta sexta-feira Taoufik Requibi, Miguel Malaquias Pereira e também Joaquim Miranda Sarmento. Agradeço aos três a vossa presença. Professor, começo por si para lhe perguntar como é que é possível cortar no Estado, é preciso reconfigurar o Estado, que Estado é que Portugal precisa, como é que esse trabalho se faz? Eu penso que este conjunto de perguntas levanta pelo menos duas questões. A primeira questão relacionada com o horizonte temporal da reforma que nós queremos. Estamos a falar de reformas enquanto estamos ainda por baixo da alçada da Troika, ou estamos a falar de uma reforma de Estado a um prazo muito mais dilatado? A segunda pergunta, qual é a margem que o Estado português tem para introduzir estas reformas? E eu acho que a resposta mais importante deverá ser dada à segunda pergunta, ou seja, saber, no fundo, qual é a nossa margem de manobra. Hoje o Estado praticamente já não tem poder de decisão naqueles centros que são estratégicos, ou seja, basta olhar, por exemplo, para a política externa que está alicerçada na Comissão Europeia, a questão da circulação de mercadorias, do comércio e da economia está praticamente por baixo do centro de decisão do G8, G20, a Organização Mundial do Comércio. Quando olhamos para a defesa nacional, é a OCDE, a NATO e o Conselho de Segurança. Quando nos preocupamos com outras questões, há sempre uma organização internacional que está a puxar para si, digamos, o ônus e o poder de decisão nestas matérias. Daí que o poder decisório do próprio governo está extremamente limitado e é aí que a relação do governo com o cidadão mudou completamente e, de facto, é preciso encontrar um novo modelo do Estado e julgo
que tudo o que está a ser discutido está um pouco relacionado com esta questão, porque mesmo o próprio poder democrático, o do voto democrático do cidadão, já não pode resolver nem alterar rigorosamente nada face às decisões que estão tomadas fora de fronteiras. E considero que, por exemplo, quando uma empresa global decide sair do país, evidentemente o próprio Estado já não tem meios para travar a sangria das deslocalizações, dos movimentos de capitais, etc. Daí que o Estado vai ter que se ajustar à nova realidade e, portanto, não pode ter, digamos, tantas despesas que eram dimensionadas para um determinado poder decisório e que hoje já provavelmente não farão sentido. Joaquim, já vamos a medidas concretas, analisar cada uma daquelas que são as rubricas importantes do orçamento ou da presença do Estado na sociedade, mas ainda numa primeira pergunta colocava-lhe a questão que tem que ver com o seguinte: o Estado hoje, os vários Estados, não só o português, mas o português, obviamente neste momento está sob uma intervenção e merece a nossa atenção de uma forma mais focada, tem obviamente de olhar para o futuro, não numa forma apenas de cortar 5 ou 10% nas várias rubricas do orçamento, mas reestruturar a sua própria função. É isso que está em causa ou é inevitável, de facto, ou é, aliás, evitável esse caminho? Bom dia, Rui. Eu julgo que a questão que se coloca a nível europeu tem a ver com o desequilíbrio populacional, ou seja, passamos por uma sociedade bastante envelhecida e nesse sentido, o número de pessoas ativas e depois considerando também os efeitos do desemprego, mas o número de pessoas ativas por pessoas que dependem do Estado, sejam sobretudo pessoas idosas, desequilibrou-se fortemente nos últimos 20 anos e isso trouxe um novo paradigma à Europa. Quando olhamos para Portugal, há um dado que me parece bastante relevante. A nossa despesa pública, medida em percentagem do PIB, está muito próximo daquilo que é a média da zona euro. Mas depois, quando olhamos quando comparamos a nossa despesa pública com os países da coesão, portanto, Espanha, Itália, Grécia e Irlanda, e os países de leste, nós somos aquele que temos uma despesa pública maior. Ou seja, face à média da zona euro, nós estamos muito próximo da média, mas claramente os outputs do Estado não estão na média. Por exemplo, um país que também está muito próximo da média, a Holanda, e claramente os nossos outputs de sistema de educação, de ambiente, de ordenamento do território, de prestações sociais, está muito longe daquilo que é prestado pelo Estado na Holanda. E, portanto, face aos nossos outputs, gastamos mal. Mas também, face àquilo que são os nossos concorrentes, sobretudo os países de leste, gastamos muito. E, portanto, nós temos aqui duas questões, a meu ver. Por um lado, temos que melhorar a eficiência dos dinheiros públicos, melhorar o tipo de serviço e a qualidade de serviços que são prestados pela administração pública com este nível de recursos e, simultaneamente, temos que perceber que, face àqueles países com quem verdadeiramente competimos, que não é a Suécia, que não é a Finlândia, que não é a Dinamarca, é a Polónia, a República Checa, é a Eslovénia, estamos a gastar demais. E partindo disto, de facto, temos que repensar o Estado. E o Estado tem basicamente três funções. Tem funções de soberania, tem funções de regulação e supervisão e tem funções sociais. E, portanto, aquilo que eu espero que seja o produto final desta reforma e que, de facto, esta reforma seja aquilo que há 30 anos andamos a discutir de reforma das funções do Estado, é um Estado de excelência nas funções de soberania, sobretudo na justiça e segurança, um Estado forte nas funções de regulação e de supervisão, sobretudo em mercados como a energia, as telecomunicações e a banca, e depois um Estado eficiente nas funções de prestações sociais. E essa eficiência não significa que o Estado tenha ele que prestar os serviços, mas significa uma coisa muito importante e que eu acho que deve ser a primeira linha de qualquer referencial de reforma do Estado, que é garantir que nenhum português deixa de ter acesso a cuidados de educação e de saúde por motivos económicos. Agora, quem presta esse serviço, quem o garante financeiramente, para aqueles mais desfavorecidos, tem que ser o Estado. Quem presta esse serviço, isso não me parece que é relevante se é uma entidade pública ou uma entidade privada, desde que o faça da forma mais eficiente possível. E é isso que eu espero que seja a grande linha de orientação da reforma do Estado. Por um lado,
perceber que o Estado tem que estar, sobretudo, nas funções de soberania e de regulação e depois ser o mais eficiente possível nas prestações sociais e não deixar nenhum português pelo caminho neste processo de reforma. Miguel, qual é a sua ideia sobre esta questão? Para onde é que devia caminhar o Estado nesta reforma? Bem, já aqui foram aflorados alguns temas que me parecem importantes, mas se me permitir voltar um pouco atrás, só para tentar percebermos, para que possamos perceber o enquadramento desta decisão. De facto, e se calhar isto não tem sido muito percepcionado pelos portugueses, tem havido um corte substancial de despesa ao longo destes últimos anos. Com o PIB a cair, podemos pegar em 2 ou 3 indicadores, por exemplo, a despesa total entre 2010, o ano imediatamente anterior ao pedido de assistência económica e financeira, e o final deste ano, com as estimativas que são conhecidas. Em percentagem do PIB, a despesa pública cairá no final deste ano cerca de 5,6 pontos percentuais do PIB, a despesa primária 7,1 pontos percentuais do PIB. Portanto, estamos aqui a falar de reduções de despesa muitíssimo significativas. Isso por um lado. Por outro lado, temos um esforço fiscal elevadíssimo. A carga fiscal poderá estar, eventualmente, em linha com a média europeia, mas se a ponderarmos pelo rendimento per capita dos portugueses e compararmos esse indicador, esse novo indicador, com a média europeia, estamos claramente acima. O que quer dizer que o esforço contributivo dos portugueses é muito superior ao esforço, em paridade de poderes de compra, ao esforço dos europeus, nossos concidadãos europeus. E, portanto, perante esta situação em que temos cortes de despesa já muito significativos, esforço fiscal elevadíssimo, é necessário para atingir as novas metas de consolidação orçamental, as novas metas para o déficit que foram definidas, nomeadamente a meta para 2014, portanto os 2,5% do PIB, uma alteração substancial das funções do Estado. Porque não será possível aumentar, uma vez mais, a carga fiscal, não será possível reduzir despesa da forma que foi reduzida até hoje, e há vários exemplos, o número de funcionários públicos tem vindo a diminuir, até as próprias estruturas, entidades governamentais, em resultado do PREMAC, do Programa de Reestruturação, diminuíram de forma substancial. Só para dar aqui 2 ou 3 números, na Administração Central do Estado, as entidades existentes foram reduzidas em 41%, os cargos de direção, os cargos dirigentes em 27%. Portanto, há aqui um trabalho que, ao longo destes últimos meses, muito significativo. Agora, para atingir a nova meta do déficit, tal como referia, é necessário, de facto, repensar as funções do Estado. E aqui, na minha perspectiva, há aspectos importantes. É necessário reduzir áreas de atuação, e há que dizer isto com alguma frontalidade, por um lado, e, por outro lado, alterar o paradigma vigente da provisão de bens públicos. E aqui já foram aflorados alguns exemplos que me parecem pertinentes. De facto, o Estado não tem de estar presente em todas as áreas, e, eventualmente, ter-se-á de discutir um novo modelo de prestação de cuidados de saúde, de educação, de todas as outras áreas, no fundo, em que o Estado está presente. Eu posso dar aqui alguns exemplos. Miguel, eu ia só permitir aqui um parênteses antes de avançarmos para alguns exemplos mais concretos que têm a ver com o seguinte. Ouvimos aquilo que o Miguel disse, o caminho até chegarmos aqui, digamos assim. Há, de facto, como se costuma dizer em linguagem corrente, males que vêm por bem e, na inevitabilidade de não conseguir aumentar mais receitas, é preciso fazer um trabalho do lado da despesa e é preciso reformar o Estado. A questão que eu lhe colocaria, ou que lhe coloco, é a seguinte: não havendo esta necessidade, faria sentido fazer essa alteração na mesma? Bem, na minha perspectiva, há muitos anos que faz sentido repensar as funções do Estado. Da mesma forma que poderá fugir um pouco ao tema hoje do programa, mas como fazia sentido, já faz sentido há muitos anos uma alteração da Constituição da República Portuguesa. Portanto, há aqui alterações, como durante muitos anos fazia sentido alterar o Código do Trabalho, alterar a reforma do arrendamento e, portanto, o Rui tocou num ponto muito importante, que é precisamente esta necessidade, esta urgência obrigou a tomar a decisão. Isso pode ser uma oportunidade para o país, à semelhança do que, como já referi, aconteceu, por exemplo, com o Código do Trabalho. Nós há vários anos que éramos criticados a nível internacional e comparávamos particularmente mal em rankings internacionais de competitividade nessa matéria e conseguiu-se gerar um consenso relativamente alargado de molde a tornar o país mais competitivo para o futuro próximo. Eu penso que
neste caso concreto da alteração das funções do Estado, poder-se-á estar a criar precisamente esse tipo de clima para uma alteração que a médio e longo prazo poderá ser benéfica para a competitividade do país. Mas, Miguel, então se me permites, eu diria que o ponto essencial é que isto, tal como as alterações do Código de Trabalho, surgem no primeiro dia deste governo, logo em cima da mesa. Então, se isto é a grande reforma, como é que só surge passado 1 ano e meio de governo e numa fase em que o governo ainda por cima está fragilizado, em que existe uma enorme contestação, em que o consenso político, pelo menos com o PS, parece destruído, ou pelo menos bastante afetado. Como é que, por um lado, o governo não coloca esta questão logo no primeiro dia? E depois há outro ponto muito interessante, que é, o governo pode dizer, ok, nós tínhamos um conjunto de prioridades, nomeadamente ao nível do memorando, e por isso não colocámos isto, e estamos a colocar isto agora, que já temos uma parte considerável do programa de ajustamento cumprido. Estamos no 27º quilómetro da maratona, para usar a expressão do Sr. Ministro das Finanças. O exemplo da maratona é curioso. Francisco Lázaro terminou a maratona e morreu. É verdade. O primeiro português a correr a maratona. O meu ponto é outro. Quer dizer, ok, isto devia ter sido a primeira medida do governo. Não foi. E eu posso admitir que tenha havido questões de oportunidade de calendário. Mas então o governo lança agora o debate e a discussão, mas não diz qual é a sua proposta. Hoje aqui, mas permita-me só aqui uma questão relativamente a esse ponto, e obviamente tanto Taoufik Rekibi como o Miguel quererão certamente responder, mas também calculo que o governo tenha tentado esticar a corda até à inevitabilidade de ter que tomar esta decisão. Ninguém, obviamente, até hoje tomou esta decisão de querer reformar o Estado. Sim. E a decisão é tomada porque não há outro caminho. Mas a minha questão, eu posso perceber isso, posso perceber questões de calendário, posso perceber um conjunto de fatores. O meu ponto é, mas o Governo já estudou isto neste último ano e meio ou não? O Governo já tem uma ideia daquilo que quer ou não? Aparentemente não vimos... Não será este o tema mais estudado desde o 25 de Abril? Pois, mas não houve até agora, nesta última semana, uma indicação por parte do Governo quais são as suas linhas de orientação. Quanto a mim, permite-me só interromper, o Governo, neste momento, é um braço que vai executar políticas económicas, sociais, que são definidas pelos protagonistas que mandam em Portugal neste momento e que mandam, porventura, no mundo inteiro. Portanto, ele não tem qualquer política que resulta, digamos, de uma reflexão interna, quer a nível nacional, quer a nível dos partidos que estão no governo. Portanto, estão aqui para executar orientações, instruções, porque, de facto, eles já não controlam os centros de decisão. E isto vai apanhar, essencialmente, aquelas áreas sensíveis onde, digamos, temos maior custo. E isto vai se tornar inevitável. Agora, futuramente, que tipo de governo vamos ter? Isto é uma grande pergunta. Quer dizer, o próprio governo, que é suposto executar uma política baseada num programa aprovado no sufrágio democrático, hoje já não é isso. Eu acho que nós temos que ter consciência que o governo, com toda a sua boa vontade de tentar fazer o melhor, está perfeitamente limitado e não tem qualquer tipo de margem de manobra. O que nos resta a nós, contribuintes, neste momento, face a estas novas orientações, é apenas aquele novo poder que estamos a ter, que é o acesso à informação. Hoje, o contribuinte é cada vez mais informado e inteligente, sabe relacionar causas e efeitos, sabe fazer cruzamento de informação, tirar ilações e partilhar isso nas redes sociais e se mobilizar. O que vai tornar, com certeza, este facto, a implementação das reformas do Estado muito mais complicadas, porque vai haver algum custo em termos de consequência das resistências que estão a se verificar com maior acuidade noutros países e que provavelmente vão se verificar também aqui. Mas neste momento o caminho está traçado por fora e, portanto, nós não temos qualquer tipo de margem de manobra e vai haver cortes substanciais e suponho que estes cortes não vão atingir, por isso que no início da minha intervenção falei qual é o horizonte temporal. Isto não é para 2013, 2014,
2014, ou 2015, isto é para começar a implementar um novo tipo de governação política que vai ter um impacto para a próxima década. Evidentemente, depois disso, podem surgir outros acontecimentos e outros condicionantes que podem obrigar a mudar novamente o modelo. Mas, neste momento, a margem está extremamente reduzida. Miguel. Eu acho que a questão que colocaste é pertinente e é muito importante. O porquê de só agora aparecer. Eu acho que como aqui já foi referido, é uma questão de urgência. Eu acho que esta reflexão nacional faz sentido há muito tempo, com toda a sinceridade. O porquê de só agora ter aparecido resulta do Programa de Assistência Económica e Financeira sobre o qual estamos sujeitos. O que está aqui em cima da mesa e o que estamos a tratar é do ponto 1.12 deste último memorando, o memorando agora publicado, datado de 14 de outubro, que explicita de forma bastante clara que até agora a sexta avaliação, na segunda metade do mês, o Governo terá de fazer um levantamento muito exaustivo da despesa pública, de modo a conseguir entregar à Troika, em fevereiro do próximo ano, eventuais medidas concretas para cortar cerca de 4 mil milhões de euros, para quando, e respondendo aqui à questão que o Sr. Professor colocou, para quando estes efeitos. No memorando diz de forma muito clara que estes efeitos têm que estar refletidos na política orçamental de 2014, em grande modo, e de forma remanescente em 2015. Portanto, é uma reforma com efeitos duradouros, mas cujos impactos serão sentidos já em 2014. Portanto, de facto, no seguimento da redefinição das metas orçamentais e no âmbito daquilo que eu já referi, com uma carga fiscal, um esforço fiscal muito elevado, cortes já efetuados na despesa de forma substancial, só se atingirá a nova meta para o déficit de 2014 com, de facto, uma alteração profunda das funções do Estado. Essa alteração profunda e uma análise mais detalhada em pormenor que vamos fazer nesta segunda parte da Comissão Executiva. É uma breve pausa nesta Comissão Executiva. Regressamos num minuto. Até já.